Eu vi um twitteiro norte-americano comentando na seguinte maneira: o fato de tantas pessoas no Ocidente estarem falando, taca logo uma bomba nuclear na faixa de Gaza, explodam isso, destrói logo a Rússia, tá? A gente viu isso na Ucrânia. Ver o Ocidente, os moradores dos países ocidentais, falando em soluções finais para problemas que eles percebem que os seus países outrora dominantes não têm mais capacidade de resolver de maneira simples, tá? Ou seja, o que esse twitteiro está descrevendo é que há uma espécie de uma sensação cada vez maior de impotência e de perda de poder e relevância por parte das sociedades no Ocidente, que começam a entender que elas não têm os seus países não têm controle do mundo e dos conflitos como eles imaginavam. E como, vamos dizer, eles dispõem ainda de grandes armas, é como se, ok, assim, ó, a gente já tentou das outras maneiras, taca uma bomba lá, entendeu? Que já é sintoma de um certo diante daquilo que eles não são mais capazes de controlar. Eu quero entrar nesse tipo de discussão porque, em certa medida, tá, a gente encarou o mundo como uma ficção pós o fim da Cortina de Ferro e após o fim da União Soviética, tá? Corta pra dois, que isso aqui é um tema interessante. O Ocidente, vamos lá, achou o seguinte: nós derrotamos a União Soviética, o capitalismo se impôs, a própria China, que continuou comunista, e em grande medida começou a participar das cadeias globais de produção, e começou a vender e produzir, receber dinheiro estrangeiro, e começou a entrar no game, né? Saiu de uma postura mais isolacionista, ela se abriu internacionalmente, e a sensação, especialmente dos anos 90, era de um otimismo muito grande. Tanto que o Francis Fukuyama havia falado, a história acabou, né? Como se, vamos dizer, o processo histórico, aquilo que o marxismo descreve muito, né? Como se houvesse um devir, um processo histórico, ele se encerrou com a vitória das democracias liberais e de um sistema de organização econômico baseado no mercado e nas trocas, né? E num fluxo mais ou menos livre de capital pelo mundo. E isso foi dado ali como uma ideia de fim da história e uma ideia de estamos vivendo uma estabilidade, portanto cabe a nós sermos felizes, consumirmos, vamos dizer, exercitarmos nossa individualidade, e tudo que veio como consequência dos anos 90, em termos de arte e tal, foi nisso. Houve aí o grande trauma do 11 de setembro, que é como se esses Estados Unidos, que estavam num período, volto a falar, de grande crescimento econômico, de grande entusiasmo, eles recebessem um soco bem forte no meio do estômago e falassem: o mundo ainda não é a fábula que vocês estão contando por aí. Tá? Foi um soco na boca do estômago. Eles se levantam, saem arrumando brigas no Iraque, Afeganistão e tal. A questão Israel-Palestina não estava resolvida, a Rússia ainda estava de joelhos, né? Quebrada ali daquele pós-Boris Yeltsin. Vem aí os anos 2000, né? E aí você começa a falar de BRICS, a China estava crescendo 13, 14, 15, 12, 11, 10% ao ano, Índia começando a crescer, até o Brasil entrou nessa farra, mas depois caiu. E aí houve a crise de 2008, que foi outro soco no estômago dos Estados Unidos, avisando, parece que, na primeira coisa, a Pax Americana foi o soco que o Bin Laden deu, a Pax Americana, ela terá resistência, e o segundo soco foi: talvez a situação econômica de vocês não seja essa maravilha toda que vocês ficam vendendo pro resto do mundo, não. Tá? A crise de 2008 vira o Occupy Wall Street, né? Que aí nós temos movimentos de esquerda anticapitalistas à época, tá? Enfrentando os consensos todos. Era aquela época em que a esquerda ela não gostava de banco. O Occupy Wall Street foi a última vez que a esquerda não gostou de banco. A esquerda dali em diante, a grande mudança com a esquerda woke... Lehman Brothers mudou. Aí você começa a ter uma união entre grande capital, agenda woke, financiamento de ONGs de esquerda muito grande, e aí a coisa muda de figura. O capital passa a ser progressista, tá? Mas aí a China vai crescendo, começaram a falar que China poderia ser o inimigo dos Estados Unidos, o Putin pega uma Rússia, recupera ela economicamente, verdade pra ser dita, cria um regime autocrático, começa a perseguir dissidentes e adversários políticos ao redor da Rússia, começa a restabelecer o poder deles na Ásia Central, na região do Cáucaso, e vê ali o avanço da OTAN se encontrando ali na Ucrânia. Na Ucrânia, o famoso Maidan, e os governantes, ora pró-Ocidente, ora pró-Rússia, se intercalam, as pessoas derrubam um governo ali pró-Rússia, e a coisa vai terminar com eles elegendo um humorista anti-Rússia. A China cada vez mais poderosa, começando a reclamar
vamos dizer, sua autoridade sobre Taiwan, a Europa perdendo o protagonismo e a União Europeia, que prometia ser um sucesso, se tornou um grande fracasso. A verdade é que a União Europeia fracassou, é uma burocracia gigante, super contestada, economicamente não valeu a pena para ninguém, e a Inglaterra saiu da União Europeia. A União Europeia virou, na verdade, uma forma da Alemanha se impor politicamente usando o resto do continente europeu. Vários governos de direita sendo eleitos, questionando a existência da União Europeia, porém financeiramente completamente dependentes dela, portanto aquilo virou um nada. Europa, que não mais procria, começam a receber ondas de imigrantes ao redor do mundo, a imigração começa a tomar, vamos dizer, corpo ali dentro, brigas começam a acontecer, crise migratória, guerra na Ucrânia, surge aí, agora mais recente, pós-Covid, Black Lives Matter acontecendo nos Estados Unidos, clima de guerra racial, governo Trump, sucedido por um governo Biden, brigas internas fratricidas, população americana completamente dividida, cultura e arte completamente contaminados por cultura woke, isso sendo exportado para o restante do Ocidente, Ásia crescendo num ritmo muito grande em termos econômicos, África crescendo muito em termos populacionais, balança de poder migrando rapidamente para a Ásia, tá? E o Ocidente se esvaziando, tá? Então essas guerras que a gente está vendo aqui são guerras que acabam envolvendo, curiosamente, aliados do Ocidente em lugares de margem com aliados do mundo, desse mundo oriental que vai se impondo. Inclusive, vamos dizer, os países que recém ingressaram no BRICS mostram, vamos dizer, uma dinâmica de poder nova surgindo aí. Então há uma sensação no Ocidente de perda de poder muito clara, tá? E eu queria fazer essa recapitulação aí dos últimos anos para a gente entender que houve um momento de glória e arrogância no Ocidente. Uhum. Os anos 90 foram isso. Os anos 90 foram os anos que a gente assistia a Independence Day. Sim. Cara, o filme, olha só que propaganda americana. O filme Independence Day, os ETs invadiam o Brasil, iam lá... No Brasil. Ninguém ligou, os ETs acho que nem chegaram a vir no Brasil. Eles invadiram o mundo, mas o foco deles era nos Estados Unidos. Eles vão brigar lá com o Will Smith, com o presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos era um piloto de caça. Ele e um redneck e o Will Smith participam de uma luta de avião com os ETs voando com suas naves. Eles conseguem, junto com o Jeff Goldblum, que fez o filme A Mosca, passar um vírus de computador para a nave mãe. Eles invadem as naves aqui e aí coordenam o ataque dos terráqueos. O mundo se junta com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vencem os ETs no dia 4 de julho, dia da independência americana. Cara, e as pessoas no mundo inteiro assistiram isso no cinema. Hollywood já fez grandes filmes, né? Assim, é um filmeco, mas não, mas é um blockbuster divertido. É muito legal, assim. Tipo... Se olhar assim, é uma hiper propaganda americana. Total. Igual Top Gun. Top Gun, assim, é uma propaganda americana. Assim, O Rock, que pra mim a maior propaganda é o Rock Balboa 3, que ele vai lá lutar contra o Draco. Não, esse é o 4. Esse é o 4, que ele vai lutar contra o Draco, que o Draco matou o qual que é o nome dele? O negão lá. O Apollo Creed, assassinado pelo russo Ivan Drago. Ivan Drago, aí ele vai lá, ele volta da aposentadoria e ele vai lá e ele vence o comunista. Aquilo ali é muito propaganda, cara, mas é muito bom. Sim, sim. Muito bom. Não, propaganda descarada. E era o seguinte, a propaganda qual era? O Ivan Drago, ele era um cara que usava esteroides anabolizantes e ele dispunha de laboratórios dos mais avançados do mundo. E o Rock Balboa, que era americano, que é o país tecnologicamente avançado do mundo até hoje. Estava aposentado. Que sim, estava aposentado, ele vai carregar toras de madeira, sacolas com pedras e treinar dentro de uma choupana na Sibéria, sei lá, para enfrentar o Ivan Drago, que estava ele com os equipamentos mais caros do mundo. Aí o Rock que no fundo... Quem é o Rock? O Rock é como se fosse o guerreiro trabalhador americano. Sim. O Rock, o Rock, assim, ele é o típico trabalhador americano na mente dos Estados Unidos. Que venceu por meritocracia. Venceu por mérito e por, sabe, ter a moral, a vida dura dele. E ele tá sempre morando lá naquela casinha dele, aquela vida meio fria e tal. Ele é o exemplo, assim, as músicas do Bruce Springsteen são todas sobre caras como o Rock Balboa. O Bruce Springsteen é o Rock. O Bruce Springsteen é o Rock Balboa. Se o Bruce Springsteen lutava esse rock, ele era o Rock Balboa. From Streets of Philadelphia. Nossa! Cara, o Bruce Springsteen é isso. Então, assim, é o homem americano enfrentando a Rússia. E aí o homem americano derrota a Rússia, que é o Rock Balboa derrotando o Ivan Drago. O Rock 5 é muito ruim, que é mas enfim, eu não sei porque eu nem quero ficar contando a história do Rock, mas o lance é o seguinte, né? Os anos 90, os 80, é que o 80 você tinha um inimigo. Se você for lembrar, nos anos 80 eram os Estados Unidos ainda versus a União Soviética,
Você teve o resto dessa briga aí. Então, Top Gun, você teve o enfrentamento dos caças americanos com os caças russos. Sim. No Rock, você tinha o Drago contra contra o... Não, não Apollo. Contra o que Apollo? Era o Drago contra o Rock. O próprio Rambo enfrentava aliados. Sim, no Afeganistão. Ele ia pro Afeganistão, ele participava das tretas ali. E nos anos 90 não, era só uma celebração do poderio americano. Então eles enfrentavam quem? Os ETs, né? Já que não tem mais ninguém pra brigar aqui na Terra, vamos brigar com os ETs. Então, mano, pá, vou enfrentar o ET. E ganhar do ET. Os caras lembraram que nos comentários os Estados Unidos davam... O Will Smith deu um socão no ET. Puf. Ele meteu-lhe uma porradona, tá? Se for se lembrar do Predador... O Schwarzenegger, o Predador 1, Sim. ele saiu na mão com o ET. O ET tava lá na floresta, era uma floresta tropical, o Schwarzenegger passou lama pra diminuir a temperatura dele, o ET não pegar no radar, e falou, vou lutar contra ele, vou lutar na mão. E o ET é tudo espinhudo, o Predador é meio como tem uma carapaça, o Schwarzenegger foi na trocação e venceu do Predador, né? Quem lembra do Predador 1? Não, o Predador 1 é muito bom. Você já tinha a presença dos terroristas num filme que o Schwarzenegger fez muito bom, que é o True Lies. Tem o Armagedon também, que eles vão lá no Meteoro. Que tá Sim. chegando com o Michael Bay, que tem a música do Aerosmith. Muito bem lembrado. No Armagedon você vê já, não é nenhum ET, é um meteoro. Meteoro. Né? Então assim, os nossos inimigos na Terra não são suficientes. Quem vai querer enfrentar como é que chama? O Boris Yeltsin, lá na Rússia. Ninguém liga. Manda um meteoro aí, a gente enfrenta um meteoro. Aí ele chama um bocado de petroleiro, né? Os caras que trabalham em um estado nada a ver da vida. Os caras viram um astronauta do nada, vão pro meteoro. Muito bom. E não era o Armagedon que tinha uma música do Aerosmith que tava tocando? I can't close my eyes. I don't wanna close my eyes. I wanna miss you, baby. Eu odiava essa música. I don't wanna miss a thing. Eu odiava. Eu achava essa música uma música mela cueca, ridícula, dramática. Aliás, eu nunca gostei do Aerosmith. O Aerosmith é muito chato. Eles só eram bons, mas nos anos 80 que eu tinha aquela música. Anos 70 é legal. Walk This Way. Mas essa música é chatíssima. Nossa, aquele Aerosmith dos anos 90. É chatíssima. Aí a gente produz, nos anos 2000, foi o filme sobre o fim da história, Matrix. E aí agora a gente produz o quê? A gente produz o Elo, a gente produz a Velma lá, que é negra e só fala de branco a série toda. Isso. Assim, então como é que faz? Nos anos 80 eles estão enfrentando o inimigo da União Soviética. Aí eles ganharam. Nos anos 90 eles estão enfrentando os ETs e os meteoros, tal. Às vezes aparece um terrorista como no True Lies, mas assim, os terroristas são facilmente obliterados. Sim. Eles são terroristas trapalhões. Aí, nos anos 2000, a coisa começou a ficar um pouco confusa. Aí você teve a onda dos épicos, que você teve Cruzada, você teve 300, você teve Troia, você teve... Qual? Born com o Matt Damon. Mas não é dessa... Eu tô falando agora de uma outra coisa que teve. Você teve uma onda dos épicos. Sim. Que era um período assim, só, o Império tá estabelecido aqui, então vamos falar sobre impérios do passado. Então, Troia. Troia, você teve o Gladiador. Então, grandes filmes históricos. Vários filmes. Só que o clima já tava deteriorando, né? Aí, o que é? Como é que passa seu lance? Quando o ET apareceu de novo, teve um filme do ET muito bom, aliás, inclusive com a menina que fez o The Office, que era um problema de comunicação, que ela tinha que ficar decifrando. A Chegada. A Chegada, que é um filme que no fundo tá tratando de linguagem e incompreensão da linguagem, que é o problema que hoje todos nós vivemos, ninguém mais se compreende. Então o inimigo já não é o inimigo, sacou? Você vai resolver aquilo não com guerra mais, mas é um problema de resolver linguagem. Então você já começa a perceber que a situação começa a ficar um pouco mais... E agora tudo passa a ser woke e o inimigo é interno. Então se a gente olha aí, assim, a decadência do império tá toda aí, né? Vira e mexe, eu recebo, Renan, eu sou de estado. Renan, eu sou de São Paulo. Renan, eu sou de não sei o quê. Você quer ir no congresso, tá com alguma dificuldade? Renan, não tô com grana, que às vezes a grana, você tá pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você. Você vai no congresso. Vai entrar em contato nossa equipe com você. A galera entra mesmo. E a galera vai... Você vai conseguir no congresso. Vai ser o maior evento de política do ano.